aqui dentro do museu, que faz parte da instituição do Colégio Quílio, que é um marco na história da educação da cidade de Rio Claro. Estamos com o senhor Teodoro Quílio, que faz parte da terceira geração do fundador do colégio, que vai contar um pouco pra gente dessa história do colégio. O nosso museu ele foi instalado em 1996. Com a finalidade de preservar objetos e a história da escola. A escola foi fundada em 1883, portanto está com 127 anos de idade, de existência, e foi fundada pelo meu avô, o professor Teodoro Quílio. O Teodoro Quílio ele veio aqui para Rio Claro com 19 anos de idade, e ele veio através de um anúncio no jornal na Alemanha, que aqui está traduzido para o português. Dando as condições para o seu trabalho aqui. Ele foi morar na casa do meu bisavô, quer dizer, o futuro sogro dele, missionário Zink, que, vindo à região de Rio Claro, notou que os filhos dos imigrantes alemães estavam crescendo analfabetos sem escola. E, evidentemente, o luterano ele tem que ler a Bíblia, e se ele cresce analfabeto, isso não podia acontecer. O meu avô, ele casou-se com a Júlia Zinkeller, filha justamente do missionário. E tiveram 12 filhos, 9 mulheres e 3 homens, sendo que um dos homens foi o meu pai, que dirigiu a escola durante muitos anos e foi o sucessor do meu avô. Das irmãs do meu pai, 5 também trabalharam a vida toda aqui na escola, como professoras, todos formados na Alemanha, uma vez que aqui no Brasil, naquela época, não havia condições de uma boa formação para professores. E eles eram mandados para a Alemanha com 12 anos de idade. Como são 12, quando os mais velhos iam, os mais novos ainda não haviam nascido, e quando os mais velhos voltavam, os mais novos iam para lá. Por isso, essa foto que você viu, era uma foto única, uma vez que o casal Keller conseguiu reunir os seus 12 filhos uma vez na vida só. Não houve possibilidade de outras fotos. Aqui vocês veem algumas fotos da época, quando os imigrantes vinham em navios à vela. O meu bisavô veio em navio à vela, já o avô não, o avô já veio em navio a vapor. Então essas viagens eram de sacrifício imenso, uma vez que o navio à vela, quando não tinha vento, ele evidentemente ficava parado em alto mar durante dias e semanas às vezes. E com isso o pessoal ia ficando apreensivo, porque a água e a alimentação iam escasseando. Essa aqui é a primeira lista dos alunos do meu avô. Ele começou com 16 alunos. E aqui vocês veem alguma cena aqui da região de Rio Claro e as florestas que existiam aqui à volta de Rio Claro. Você nota que essa casa é do ano de 1865 e pelo tamanho dos batentes e das janelas também, essa casa nós preservamos ao máximo. Evidentemente o forro não pôde ser preservado, uma vez que estava comido pelo cupim, mas as casas antigamente elas eram de chão batido ou então de tijolos. Então colocamos tijolos aqui no chão. Ali você tem uma foto do avô já idoso, do fundador, a bandeira do Império, uma vez que a escola, como sendo
fundada em 1883, evidentemente a bandeira era a bandeira do Império, o de Dom João, e aqui os ramos de cana e de café. E aqui a bandeira alemã, uma vez que o Theodor Köhler, ele era alemão, nascido no sul da Alemanha. O pai dele já foi mestre de escola também, e também durante muitos anos lecionou na cidade em que o avô nasceu. Nessa sala seguinte, você tem aqui as carteiras primitivas, já do tempo do avô, com os tinteiros, com as diversas penas que eram utilizadas, mais finas, mais grossas. E aqui, o chamado mata-borrão, com a finalidade de justamente acabar com os borrões dos cadernos. Aqui você vê cenas dos alunos sentados aqui nessas carteiras. Aqui o avô com a escola naquela época, primeiros tempos da escola, e aquele banner lá no fundo, que é o banner que está aqui colocado na parede. É o banner original, com mais de 100 anos também. Aqui cenas da escola onde ela começou praticamente. Aqui uma cena da escola semi-destruída, uma vez que o Brasil estava em guerra com a Alemanha. Em 1917 foi feita essa destruição da escola e da igreja também. Aqui uma foto também do avô, do meu pai e minha mãe, eu, e também os filhos aqui, as filhas do Köhler, do pastor, que justamente eram professoras aqui na escola. Aqui, quando a escola festejou 50 anos de existência, o avô foi homenageado. Então você vê esse diploma aqui da foto, é o diploma que está aqui. Aqui um ábaco, que as crianças aprendiam a somar e subtrair. E aqui cenas aqui da igreja, a igreja primitiva, construída em 1883, que também sofreu danos na Primeira Guerra Mundial, e como a monarquia estava ligada à Igreja Católica, ou a Igreja Católica à monarquia, então as igrejas não católicas, elas não podiam ter torres, nem sinos, nem cruzes nas suas igrejas. Agora, depois, com a República, em 1889, aí houve a liberdade de religião, e então em 1900 foi construída a torre, atrás da igreja antiga. Evidentemente não se constrói uma torre atrás de uma igreja, constrói-se ao lado ou na frente. Mas os antigos já sabiam que eles iriam demolir aquela igreja antiga e construir a atual, e aí a torre ficou ao lado da igreja, a posição correta. É a igreja que até hoje está lá na Avenida 14, esquina da Rua 5. Com a epidemia de febre amarela, aqui em Rio Claro não havia um pastor luterano, então o professor Köhler, ele visitava as famílias, uma vez que essas famílias tinham seus filhos aqui na escola, e aí surgiu o desejo que ele se tornasse pastor também. Ele se preparou durante 5 anos, por correspondência com a Alemanha, e voltou para a Alemanha, ficou meio ano lá, e em seguida foi ordenado pastor luterano. E a ordenação de pastor luterano foi feita pelo imperador da Alemanha, uma vez que a igreja luterana era ligada ao Império Alemão. E a ordenação dele como pastor de Rio Claro também foi feita pelo imperador da Alemanha. Ele foi ordenado na Catedral de Stuttgart, chamada Stiftskirche,
E aí, então, o resto da vida dele aqui, ele foi pastor e professor e diretor do colégio. Essas mesas aqui são as mesas do professor, na época, em que o professor guardava o seu material. Era chamada cátedra do professor. E aí atrás você vê o mapa do Deutsches Reich, quer dizer, do Império Alemão. É um mapa que não consta uma data dele aí, mas deve ser um mapa que é depois da Segunda Guerra Mundial, daí depois da Primeira Guerra Mundial. Aqui nessa sala você vê, em primeiro lugar, o sino. Não havia eletricidade, então os alunos eram chamados através de um sino para as aulas. Aqui já as carteiras mais modernas, carteiras de embrulha, carteiras individuais, mas ainda usando o tinteiro. Ainda não apareceu a BIC. Ali a mesa do fundador, do meu pai, também. Aqui são os projetores que foram trazidos da Alemanha, projetor de slides. Os slides eram slides maiores do que aqueles menores que surgiram depois. E ali um projetor para a projeção de imagens de livros. Uma espécie de um reto projetor. Projetava numa tela. Nesse armário nós temos guardados livros didáticos da época, todos da escola alemã, todos em alemão. Nesta sala aqui você vê os uniformes também, que foram usados no ginásio, uniforme do primário, uniforme do ginásio, brincaque, uma vez que o brim verde oliva era utilizado pelo exército. Interessante também que esses slides, eles estão todos guardados aqui, e ali você tem uma pequena amostra desses slides todos, que são slides muito bonitos. Retratando a geografia de diversas cidades do mundo, prédios, todos em bom estado e guardados. Nessa outra sala aqui, você vê o seguinte: aqui a escola manteve durante 80 anos um internato com meninos e meninas de 7 até 15 anos de idade. Naquela época não existia o ensino médio aqui na nossa escola. As cadeiras do barbeiro, que vinha cortar o cabelo aqui dos alunos. Aqui o meu pai lecionando. Ali a inauguração da pista de atletismo, com a presença do Ulisses Guimarães, do governador do estado, Lucas Garcês. Aqui o refeitório da escola. Aqui um dormitório com as camas. As camas elas não tinham colchão ainda de espuma, não existia, mas tinham molas para deixá-las mais macias. Aqui o uniforme que todos os alunos usaram no centenário da escola, 1983. Aqui o 100 anos. Nesse armário guardamos uniformes antigos, principalmente esportivos também. Esse carrinho o avô trouxe da Alemanha também. Com esse carrinho passaram todos os seus 12 filhos. E nós 3 irmãos, a nossa geração também passou com esse carrinho. Essa aqui foi a primeira bandeira do tempo do ginásio, da escola. Peça de museu, está desbotada. Vitedíssimos, para a vida aprendemos.
Aqui a máquina de escrever do avô, o lampião, a querosene, não havia luz elétrica, aqui as suas bíblias, e aqui a geração do meu pai e minha mãe e as 5 irmãs que trabalharam a vida toda aqui na escola. São todos falecidos, evidentemente. Aqui a minha geração, nós 3 irmãos, as nossas esposas, e aqui já a geração seguinte, a 4ª geração dos Kahneman. Com isso, a escola ela valoriza muito o museu, uma vez que nós trazemos aqui os alunos e contamos a eles a história não só da escola, mas também das circunstâncias em que a escola viveu a sua existência de longos anos aqui. Isso, evidentemente, é de suma importância para que o aluno ele valorize mais também aquilo que ele tem hoje, uma escola moderna, voltada aí à informática, aos meios modernos de comunicação. Eles têm aulas de tênis de mesa, eles podem participar justamente de curso de línguas aqui no SIC. Já os alunos maiores, eles têm preparação para Olimpíadas, eles têm cursos de artes também, coral, até bolsa de valores também, isso faz parte hoje. Eles têm também aulas de redação, aprofundamento na parte de português, redação, teatro, enfim, é uma gama de fotografia, uma gama muito grande de opções. E quando existe uma turma que deseja alguma coisa, e a gente tem pessoas interessadas e também pessoas competentes para dar determinado curso, nós abrimos um curso. Às vezes é um curso que funciona durante alguns meses, ou meio ano, ou um ano, se repete ou não. Então, hoje em dia, não é apenas português, matemática, etc. Hoje em dia tem que se oferecer uma variedade, porque o importante nessa fase da vida, o jovem descobrir os seus talentos, que muitas vezes os pais não sabem, nem ele não sabe. Agora, praticando alguma atividade, aí ele vai descobrir que ele tem talento para aquilo. Por exemplo, a informática hoje também está muito valorizada também. Eles trabalham muito na parte informática também. Quando naquela época as coisas eram bem primitivas, nem livros didáticos não existiam, né? Muitas vezes nem o papel suficiente para fazer também os seus estudos, seus estudos. Aqui são cenas fotográficas, nós temos aqui álbuns em que guardamos todas as ocorrências que acontecem durante o ano. E algumas fotos aqui. Tempo da meningite, todo mundo tinha que ser vacinado. Aqui os alunos nos uniformes aqui que nós vimos. Este moço aqui foi o primeiro cidadão brasileiro que conseguiu atravessar o Canal da Mancha, 33 quilômetros. E por que ele está aqui? Ele fez essa doação dessa foto em homenagem ao colégio, uma vez que durante meses ele treinava nas nossas piscinas de madrugada, na água fria, para estar em condições de fazer essa travessia do Canal da Mancha. As excursões naquela época eram feitas em cima de caminhão. Não havia ônibus com ar-condicionado e cinto de segurança, não. Viajava sem cinto de segurança e aqui são mais objetos antigos, aqui do tempo aqui do avô, né? Coisas assim, xícaras, relógio antigo. Você nota que nessa casa não existe banheiro, não havia água corrente, toda a água era retirada de poço. E com isso o banheiro, muito primitivo, a fossa, ela estava localizada fora da casa. Então se nota que realmente
há 100 anos atrás, cento e tantos, o pessoal vivia de maneira muito humilde, muito modesta, sem conforto. Por outro lado, você nota aqui que as janelas são enormes e naquela época se dormia nas casas com as janelas totalmente escancaradas, né? Porque o calor existia também, como hoje também existe. Não havia ventilador nem ar-condicionado. Então, em traços gerais, essa história aqui desse museu, que ainda oferece muitos detalhes aqui de história, de documentos, de fotos, que podem também ser manuseados e estudados para aqueles que se interessam realmente por mais detalhes aqui da história da escola e também da cidade, daquilo que os imigrantes alemães e seus descendentes viveram aqui em Rio Claro. Rio Claro, naquela época, foi uma cidade muito, muito primitiva. Evidentemente, nem paralelepípedos havia nessa região. E a poeira era imensa. E na época da chuva, as carroças até encalhavam aqui também nas ruas, uma vez que esses meios de transporte aqui eram também primitivos. Não havia automóvel, nada, então até a escola aqui recebia os alunos que vinham dos sítios, eles vinham com carroças, com trolley, ou então a cavalo. A escola, nos tempos iniciais, ela tinha um estacionamento de cavalos, claro. Hoje são motos e automóveis. No internato, evidentemente, os alunos não podiam se comunicar com os pais, uma vez que o telefone em Rio Claro não funcionava. E aí a comunicação é através de cartas. E eles recebiam muitas cartas e escreviam para os pais também. Toda semana recebiam essas cartas. Então, na hora do almoço, aquele pacote de cartas, eu citava os nomes do aluno que tinha recebido a carta, colocava à minha frente, na mesa, e para ter silêncio, para anunciar o nome do aluno que tinha recebido a carta, eu dava um sinalzinho, e aí havia silêncio total. Eu gostaria de perguntar uma coisa. O Colégio Químico, na época de sua fundação e no decorrer dos anos, ele utilizava a prática da palmatória? Não, não usava, não. O castigo que eu sofri também, por exemplo, porque eu também fui moleque, né? Fui um santo também, né? Apesar de filho do diretor, eu me enquadrava como qualquer aluno. Eu até numa certa fase na minha infância, eu dormia junto com os alunos, no dormitório de aluno, que eu achava mais interessante lá do que dormir quietinho no meu quarto. Agora, os castigos normais naquela época era ficar em pé, né, atrás da porta. Isso acontecia. Alguma coisa tem que acontecer, né? Agora, puxão de orelha, essas coisas, eu pelo menos nunca vivi isso, não. Eu não conhecia o meu avô, né, porque ele faleceu em 37, eu era criança, não lembro dele. E ele era uma pessoa assim, cristã, uma pessoa dócil, uma pessoa que valorizava assim o relacionamento humano de alto nível, entendeu? Então eu não posso imaginá-lo como um professor intransigente. Exigente ele era, mas não intransigente, mas exigente ele era. Como meu pai também. Meu pai ele era exigente. O meu pai, afinal, com 12 anos, foi mandado para a Alemanha. Ele teve que ficar durante a Primeira Guerra Mundial lá também. Então ele passou uma vida difícil também, longe de casa, estudando. E uma pessoa que foi educada dessa maneira também, sabe a realidade do mundo. Então sabe também que o filho também não pode ser educado assim, na liberdade total, tem que colocar limites, né? E isso acontece em toda a escola, toda a sala de aula, o aluno tem que aprender
respeitar limites, faz parte. E antes do seu avô ser professor, ele era pastor? Não, ele veio como professor, com 19 anos. Pastor, eu relatei aqui na filmagem, que ele se tornou pastor na época da febre amarela, porque não havia um pastor em Rio Claro, e a comunidade era grande, e ele, como conhecia todas as famílias, os alunos, ele, em solidariedade, ia visitá-los, e eles moravam lá na Vila Alemã, que hoje é o bairro que até hoje se chama Vila Alemã, lá na Rua 6A. Ele ia fazer aquelas visitas lá para dar o conforto a eles, aí surgiu o desejo da comunidade que ele se tornasse também um pastor luterano. Aí ele se preparou durante 5 anos, por correspondência, voltou para a Alemanha, ficou meio ano lá e foi ordenado pastor luterano. E aí a vida toda, até ele se aposentar em 1932, ele foi pastor também da comunidade luterana aqui. E esse fato dele ser pastor, essa parte religiosa, influenciava no ensino dentro do colégio, na escola? A escola, na verdade, ela era uma escola luterana, uma escola, na época dele, alemã. Todo mundo aprendia alemão, todo mundo. E numa certa época até era interessante, porque nós tínhamos alunos de todas as cores e feitos. Então não era porque nós éramos uma escola luterana que nós não tínhamos outras denominações. Aqui na época do internato também conviveram judeus, árabes, católicos, não católicos. Então a convivência aqui foi sempre muito diversificada, entendeu? E isso, desde o tempo dos avós, eles achavam isso importante. Por quê? Porque eles tinham, inclusive, o avô, quando veio para cá, ele tinha sofrido na Alemanha também a situação que existia na Europa, não só de más colheitas, fome, falta de trabalho, com o início da industrialização, como também por motivo das perseguições religiosas que existiam também. Então, quem sofreu isso, quando vem para um país onde existe a liberdade, como aqui no Brasil existe, até hoje, a tolerância, então ele valoriza muito isso, né? Agora, quem cresce no ódio, em relação a outras nações, a outras raças, etc., ele, evidentemente, ele fica também uma pessoa que alimenta as suas raivas, os seus ódios, né? E isso ele valorizou muito aqui na escola sempre, o respeito a todo mundo. Isso eu me lembro, como menino, a gente era muito conduzido nessa direção, para aprender a respeitar, principalmente o mais fraco, fisicamente também. Porque no meio de jovens é muito frequente também que aquele que é mais forte ele impõe também a sua vontade, né? E um pequeno, o menor tem que obedecer, né? Então isso aqui sempre foi muito cultivado para que isso não acontecesse. Agradecemos ao Sr. Teodoro por disponibilizar esse tempo e a atenção que dedicou ao nosso grupo na conclusão desse trabalho. Muito obrigada, Sr. Teodoro. A família da Unesp agradece. Foi um prazer receber vocês aqui. Eu penso que vocês vão fazer um bom trabalho, uma vez que vocês estão muito interessados e esforçados. Parabéns e sucesso sempre. Obrigada.